Então, o caso P. Diddy, eu brinco que dava pra gente fazer um ano de formação, né? Tipo de graduação. P. Diddy é um grande criminoso, mas ele não está sozinho nisso. Ele não cometeu esses crimes sozinhos. O P. Diddy, eu acho que é o superlativo do horror que essa indústria vive. É uma indústria doente, a indústria do entretenimento. E, de novo, como eu te contei, eu trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, eu trabalhei na Viacom, dentro dos canais musicais da Viacom, na área internacional, tanto MTV como VH1, eu conheço bastante essa indústria. E, assim, é uma indústria muito poderosa, e quando a gente está falando de Puff Daddy, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, e eu venho tentando explicar isso em vários lugares que me chamam, Puff Daddy não é mais uma pessoa, ele é um produto. A gente tem que entender isso, um produto. Aí, do outro lado, aparece o nome de um monte de pessoas. Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber. Todos esses nomes que a gente está trazendo aqui são pessoas, mas eles são muito mais do que pessoas, eles são também produtos. E quando a gente entende que a gente está lidando com produtos muito importantes, produtos que giram centenas de milhões de dólares, a brincadeira é outra. E aí, a gente vem de um processo, Jéssica, que a gente teve Harvey Weinstein, e todo mundo fala, não, depois de Harvey Weinstein demitiu, isso vai acabar. Não. E olha que Harvey Weinstein fazia tudo meio que na surdina, né? Ele invadia o quarto de uma atriz, ou levava a atriz para o quarto, então quem sabia era uma ou outro assistente ali, mas nada de grandes festas do horror. Ele participava de festas, mas usando uma máscara social incrível. Aí a gente teve, na sequência, Jeffrey Epstein, com aqueles crimes absurdos, as ilhas do sexo, com nomes de políticos, pessoas influentes. Ele acaba cometendo autoextermínio na mesma penitenciária, no presídio onde está o Puff Daddy. Esse suicídio, para mim, até hoje é muito estranho. Tem muitos nomes ali importantes que acabam morrendo com a história do próprio suicídio do Jeffrey Epstein. Mais um pouquinho na frente, a gente vai pegar um outro caso gigantesco de abuso também contra mulheres, que é o do Keith Raniere, ali na Califórnia também, o famoso coach. Eu peguei horror essa palavra, coach, né? Falei assim, Jesus Cristo. O que ele fazia? Ele criou também, né, o coach, que ele ia também fazer você chegar, né, no sucesso, te ajudar a destravar, né, o seu problema com sucesso, enfim, um cara extremamente manipulador e que, no fundo, o que ele queria era poder montar o harém dele. Tanto que ele vai, né, uma das atrizes que, inclusive, fez uma transação penal, porque ela saiu de vítima para agressora, foi a Alison Mack. Ele tatuava as mulheres com ferro quente, e ele dizia que aquilo, não, isso aqui, porque agora vocês fazem parte de uma seita. Que absurdo. Enfim, que está ligado, e que aquele símbolo era os elementos: fogo, terra, água, ar, sei lá mais o quê. E, na verdade, era o K e o R dele ao contrário, Keith Raniere. E ele marcava as mulheres como se fosse gado. E depois essas mulheres tinham que achar mais mulheres. Era uma pirâmide. Para que ele pudesse se satisfazer sexualmente. Esse cara pegou 120 anos de prisão e nos Estados Unidos ele morrerá lá, né? Porque a vida dele acabou. Então, olha só, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Keith Raniere e agora Puff Daddy. E Puff Daddy com as suas festas que ficaram conhecidas como Freak Off. O que são essas festas Freak Off? São festas onde ele contratava profissionais do sexo masculino para performar sexo com mulheres convidadas. Quem eram essas mulheres? Mulheres que queriam ingressar na carreira musical, que foram pedir ajuda dele, porque
Além dele ser um cantor, ele era um grande produtor. Ele era sabe, ele Muito botava influente. a mão, aquilo virava ouro. Então, essas mulheres iam para essas festas e elas tinham que performar sexo com esses contratados profissionais. E não tinha não quero. Se você não fizesse por bem, você ia fazer por mal. Então, eram festas regadas a drogas. E aí nós vamos encontrar, inclusive, drogas responsivas, que é tipo uma ketamina, e a droga outra que vai te excitar, como um êxtase. Então, assim... Ele preparava muito bem o ambiente. E aí ainda tinha mais. Se mesmo com tudo isso e outras drogas, são várias drogas, você continuasse não querendo, você apanhava. Tem várias vítimas que relatam isso. E o que ele fazia? Essas festas podiam durar dias e as pessoas que ficavam machucadas iam ficar ali meio que em cárcere privado até que todos os hematomas, sinais, fossem embora, para que ninguém pudesse denunciá-lo. Fosse uma ameaça. Tinha uma equipe médica para que essas pessoas recebessem auxílio. Né? Não, sabe, soro, fluidos, Sim. né? Tipo, porque o desgaste naquela... Né, de performar sexo contra a sua vontade e à base de tanta droga, as pessoas chegavam numa exaustão. Nossa. Então, era assim, era um show de horror. Mas quando a gente está pensando nessas festas, muitas começavam como as white parties, que são as listas que a gente tem acesso, que aparece, aí vai configurar o nome, de Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, do Trump, de um monte de gente. Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, enfim, tá tudo lá. E depois vinham as freak-offs. Quem estava nessas festas, a promotoria ainda não informa.